E a gente abre o Câmara Notícia de hoje falando das notícias da metrópole, primeiramente sobre oportunidade de emprego, porque o Grupo Mufato, uma rede varejista que opera com as bandeiras Super Mufato e Max Atacadista, está com 50 vagas efetivas para trabalhar no centro de distribuição que fica em Itupeva, aqui na região de Campinas. Há vagas para ajudante de armazenamento, conferente de mercadoria, operador de empilhadeira e auxiliar de logística para início imediato. Os aprovados na primeira etapa serão encaminhados para entrevista com o gestor do centro de distribuição. Não é obrigatório ter experiência. Candidatos devem levar o RG ou CPF, a carteira de trabalho física ou a digital. São bem-vindas pessoas acima de 18 anos, incluindo candidatos 50 a mais e também PCD. Interessados devem comparecer lá no CD em Itupeva, que fica localizado na Avenida Emílio Chequinato, 2257, na Chácara Paraíso, no município de Itupeva. O atendimento vai ser por ordem de chegada, das 9 da manhã às 11h30 e depois das 2 da tarde até às 5h30 ao longo de toda a semana, ou seja, até sexta-feira você tem essa oportunidade de emprego. E já aqui em Campinas, no Centro Público de Apoio ao Trabalhador, são mais de 700 vagas de trabalho e a gente vai falar aqui de algumas delas. Ó, se você entrar no cepat.campinas.sp.gov.br, você vai ter lá as vagas que estão disponíveis e a gente vai mostrar algumas delas, lembrando que sempre é por ordem alfabética. Olha, a gente tem agente de pátio, né, com salário inicial de R$ 1.784. A exigência é de ensino médio completo, são 4 vagas. Depois nós temos, olha, 30 vagas para ajudante de cozinha, com salário inicial de R$ 1.800. Depois temos ajudante de obras, 15 vagas para trabalhar, nesse caso, em Franco da Rocha, tá? O salário inicial é R$ 2.068. Temos também, olha, 5 vagas para atendente de balcão, para trabalhar em uma empresa aqui na Vila Brandina, com salário inicial de R$ 1.430. Temos atendente de farmácia, também para trabalhar em Campinas. Temos 20 vagas de atendente de lanchonete, com salário inicial de R$ 1.539. Aí nós vamos para a página seguinte. Hoje, como são mais de 700 vagas, você pode ver que tem aí 5 páginas de oportunidades. Olha, atendente de lojas e mercados, 25 vagas, com salário inicial de R$ 1.888. Temos também, olha, aqui, auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes, 10 vagas, com salário inicial de R$ 1.559. A gente vai passando aqui em ordem. Eu já vou para a última página, que é a número 5, você pode navegar aí na sua casa ou no seu celular. Na última página a gente já tem pedreiro, temos pintor de obras, representante de produtos, servente de obras, temos ainda tapeceiro de móveis. Olha, no cargo de tapeceiro, a gente tem um salário inicial de R$ 2.500, a empresa fica na região do bairro Ponte Preta. E temos aí, por fim, vendedor porta a porta. Você pode acessar então o cepat.campinas.sp.gov.br/vagas e aí você tem os detalhes de todas essas vagas, né? São mais de 700, são 740 hoje e você pode acessar para então ter acesso a uma delas. Lembrando que no caso dessas vagas do CEPAT, nós temos 3 unidades em Campinas. A do centro na Avenida Campos Sales 427, a do distrito do Ouro Verde, que fica na Avenida Rui Rodrigues 3.900 no Parque Universitário, e também a unidade do Campo Grande, que fica na Rua Manuel Machado Pereira 902, em frente à Praça da Concórdia. E olha só, as inscrições para a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética 2024 estão abertas. A competição é promovida pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, em parceria com a ABRADE, a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, e conta com o apoio do Grupo CPFL Energia. Participam alunos do 8º e 9º anos de preferência, com o apoio dos professores, para que sejam agentes multiplicadores da consciência ambiental.
As inscrições para a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética 2024 estão abertas e vão até 4 de outubro. A competição tem por objetivo estimular o aprendizado dos jovens de 9º e 8º ano da rede pública e particular de ensino acerca do consumo racional e consciente de energia elétrica. Esse é um importante programa nacional educacional da Agência Nacional de Energia Elétrica, na qual a CPFL apoia fortemente esse programa. Isso se iniciou recentemente, a inscrição para os alunos de 8º e 9º período, na qual até o momento a gente já tem 100 mil inscritos, de um objetivo maior em âmbito nacional de 200 mil alunos a serem inscritos nesse importante programa. A competição conta com algumas etapas. Ele se inscreve, busca se qualificar. O que significa isso? Ele precisa pesquisar um pouco sobre o uso racional da energia elétrica, eventualmente fazer leitura da sua fatura da conta de energia da sua concessionária, para poder até mesmo num breve futuro explicar para a sua família alguns detalhes de tudo isso. Conscientizado essa questão, ele vai fazer a inscrição e automaticamente participar de um grupo de provas, tanto da fase 1, que é uma avaliação gamificada, na qual ele vai poder simular os hábitos de consumo dele desde o momento que ele acorda até o momento que ele vai dormir, e isso vai gerar uma pontuação para garantir de fato que ele tem essa consciência do uso racional de energia. E na sequência terá a fase 2, na qual será uma prova que pode ser feita tanto offline quanto online, junto à própria escola que esse aluno faz parte. A classificação se dará a partir da soma das pontuações das duas etapas. São por volta de 8 mil medalhas que esses alunos poderão ter acesso se eles tiverem uma boa classificação. Todos os alunos que forem inscritos e concluintes dessa prova receberão uma certificação, até mesmo do ponto de vista de reconhecer o esforço deles em participarem da Olimpíada, e serão selecionados os alunos primeiro colocado de cada um dos estados. E também vai ter uma premiação focada no aluno melhor colocado em âmbito nacional, em âmbito Brasil. Esses alunos selecionados, o primeiro colocado para cada um dos estados, vão receber suas medalhas, inclusive um notebook. Ok? E somado a isso, também terão a oportunidade de visitar a capital federal, visitando a Agência Nacional de Energia Elétrica, além dos pontos turísticos ali da capital. Tanto as inscrições quanto a orientação de estudo podem ser acompanhadas por um professor, e os conteúdos relacionados estão disponíveis nos sites das distribuidoras. A gente sempre recomenda que ele informe o seu professor, porque o professor também participou de um processo de qualificação, de conhecimento dessa frente de uso racional, que vai poder melhor orientá-lo, desde o acesso ao site, a inscrição e eventualmente acompanhá-lo ou supervisioná-lo junto ao tempo de prova. Junto à CPFL, na cpfl.com.br, tem lá uma abinha sustentabilidade, e lá ele vai poder visitar e conhecer alguns projetos de eficiência energética do grupo, que está diretamente relacionado ao ONE também. Para mais informações sobre a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética, basta acessar a página oficial. Através do site www.one, ou seja, Olimpíada Nacional de Eficiência Energética.org.br, ele poderá ter acesso ao link para inscrição e acompanhar toda a cronologia aí desse evento. E a gente continua falando sobre inscrições para qualificação profissional, porque estão abertas as matrículas para os cursos de qualificação profissional do Centro de Educação Profissional de Campinas, o CEPROCAMP. São 678 vagas disponíveis para 17 cursos, que se dividem entre as unidades do Centro, do Campo Grande, Campo Belo, São Marcos, Ouro Verde e também a do Satélite Íris. Não é necessário fazer uma inscrição prévia, como nos cursos técnicos, pois as matrículas dos cursos de qualificação profissional são feitas por ordem de chegada. Basta apresentar o RG original e cópia, CPF também com a cópia, comprovante de endereço, uma foto 3x4, ter um e-mail válido, além de idade e os pré-requisitos exigidos pelo curso até a data do início das aulas. Os 17 cursos disponibilizados pelo CEPROCAMP são de mais variadas áreas, como, por exemplo, cuidador de idosos, marketing digital, desenvolvimento de aplicativos, auxiliar financeiro, operador de empilhadeira e informática básica. São
são alguns dos exemplos. A lista com todos os cursos está disponível no edital. E as aulas serão ministradas no período manhã, tarde e noite, podendo ter de 2 a 4 horas aula por dia, conforme o calendário. As datas do início das aulas serão informadas na matrícula. E todas as informações sobre os cursos você pode ver lá no fumec.sp.gov.br/Ceprocamp. Eu vou repetir, fumec.sp.gov.br/Ceprocamp, ou no telefone também, que é o WhatsApp, inclusive, gente, 19 3731 3650. 19 3731 3650, tá aí uma boa oportunidade para cursos gratuitos de qualificação profissional. Agora a gente vai falar sobre uma novidade que a TV Câmara traz, porque a gente estreia hoje aqui no Jornal Câmara Notícia a série Patrimônios de Campinas. A primeira parada da nossa equipe foi no Centro de Ciências, Letras e Artes, uma entidade cultural particular e sem fins lucrativos que preserva há 123 anos a memória da cidade. O imóvel da entidade, tombado pela sua importância histórica, cultural e arquitetônica, abriga uma biblioteca com volumes raros, uma pinacoteca, um memorial ao ex-presidente Campos Salles e ainda um museu dedicado ao maestro Carlos Gomes. Além disso, o espaço é ponto de encontro entre artistas e intelectuais. Quem fez essa reportagem especial é Ana Paula Meneghetti. O Centro de Ciências, Letras e Artes, o CCLA, foi fundado em Campinas em 31 de outubro de 1901, por um grupo de cientistas, artistas e intelectuais que decidiram criar uma instituição em que pudessem se reunir para o estudo e a produção de atividades científicas e artísticas. A entidade, por exemplo, recebeu a primeira exposição futurista no Brasil. Segundo o presidente do CCLA e também vice-presidente da Associação Brasileira Carlos Gomes, de Artistas Líricos, a ABAL, a Pinacoteca reúne aproximadamente 180 obras de vários pintores. Está tudo aqui, né? Livros, pinturas, né? Em quadros, a óleo, de grandes artistas. Só para mencionar um que tem sido muito falado, o Lazar Segal, né, que foi um extraordinário artista plástico, pintor, né? Ele fez a primeira exposição dele no Brasil, né, desde que ele chegou do seu país, da Europa, Lituânia, se eu não me engano. Ele fez a primeira exposição aqui no centro e doou um quadro. Esse quadro está guardado na nossa pinacoteca. O CCLA conta hoje com uma biblioteca com aproximadamente 150 mil volumes. São enciclopédias e livros de diversos autores. Inclusive, aqui tem um espaço dedicado exclusivamente para os escritores de Campinas. Obras raras que datam desde 1500. Uma verdadeira fonte de consulta para estudantes e pesquisadores de universidades, personalidades de projeção nacional, nascidas ou não em Campinas no século XX, mantiveram estreitos vínculos com o CCLA, participando na sua fundação, nas atividades ou doando seus acervos de bens pessoais, que foram preservados pela entidade, como os de César Pierrenbach, que dá nome à biblioteca. No espaço, ainda é possível conferir a história de dois importantes campineiros. Campos Salles, político eleito como 4º presidente da República, no período de 1892 a 1902, e Carlos Gomes, o renomado maestro. Esse Museu Carlos Gomes começou em 1902, né? Foram os primeiros manuscritos do Carlos Gomes, que o irmão dele, o José Pedro Santana Gomes, ainda vivia, né? Ele era 2 anos mais velho que o Carlos Gomes.
Carlos Gomes morreu em 1896 e o Santana Gomes em 1908. Então, em 1902, ele começou a trazer os manuscritos e a gente foi guardando, foi acumulando esse precioso material, né? Além do que nós continuamos, né, realizando eventos históricos, palestras, oferecendo recitais, né? Aqui passaram grandes pianistas, tocou aqui Fernão Lopes, tocou também Madalena Taliaferro, Eudóxia de Barros, a Estelinha Epstein, grandes pianistas de Campinas, a Dalva Tírico, né? E também cantores, grandes cantores, né? A própria Nilza de Castro Tanque, né? Que é uma glória para a cidade, né? Cujo acervo nós recebemos da família. O auditório, com capacidade para acomodar 220 pessoas, já cedeu seu palco para espetáculos como o monólogo de Procópio Ferreira e para a apresentação de artistas de repercussão nacional e internacional. No início do século XXI, o CCLA continua com o empenho de valorizar diversas linguagens artísticas e de promover reflexões permanentes em vários segmentos. Em 2010, o prédio localizado no centro da cidade foi tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas, o CONDEPAC. A contribuição do Centro de Ciências está preparada para oferecer a quem pesquisa, a quem vem aqui explorar, né, esse passado da cidade, os materiais, os documentos, né, os testemunhos escritos que relatam todo esse passado. Então, eu diria que aqui é como se fosse um túnel do tempo. Se você quisesse visitar, né, os primórdios da cidade, né, e todo o seu desenvolvimento, aqui você vai encontrar, né, tanto na parte de arquivo fotográfico, né, como arquivo de literatura, né, e também das artes em geral. Olha, essa é a primeira reportagem, lembrando que o CCLA fica ali na rua Bernardino de Campos, número 989, no centro de Campinas, quase ali esquina com a Francisco Glicério. E a gente vai, ao longo aí dessas 2 semanas, mostrar outros patrimônios da cidade, começando pelos patrimônios de ciências, letras e artes. A gente tem vários que vale a pena depois você conhecer. Agora nós vamos falar sobre as eleições de 2024, porque o dia 6 de outubro, em que as pessoas vão escolher os prefeitos ou prefeitas e também os vereadores dos seus municípios, está chegando. Mas agora vamos lá. O eleitor ou eleitora fora do seu município de votação pode então ter alguns problemas em relação a se deixar de votar. Ela deve justificar a ausência à Justiça Eleitoral. Confira agora como apresentar a justificativa no dia ou após as eleições. Mais de 884 mil eleitores de Campinas irão às urnas eletrônicas escolher candidatas e candidatos aos cargos de prefeito e vereador. O primeiro turno das eleições deste ano ocorre no dia 6 de outubro e quem não estiver no seu domicílio eleitoral, lugar onde mora ou tem vínculos e não puder votar, deverá justificar a ausência no dia da votação. Essa pessoa poderá justificar a falta. Ela pode justificar comparecendo a um local de votação, preenchendo um formulário de justificativa e apresentando na sessão,
ou ela pode fazer através do e-título. Lembrando que pelo e-título ela tem que baixar o aplicativo antes do dia das eleições, que no dia ele vai estar indisponível para download. O Tribunal Superior Eleitoral orienta os eleitores a seguirem certas regras de utilização e atualizarem o e-título o quanto antes, a fim de evitar que uma grande quantidade de acessos simultâneos sobrecarregue o sistema, fazendo com que o aplicativo não funcione direito. É tráfego de dados no site do TSE. Então, eles bloqueiam alguns aplicativos nesse dia. Para quem optar por justificar pelo e-título no dia e horário da eleição, das 8 da manhã às 5 da tarde, pode utilizar o aplicativo que está disponível para download nas plataformas Android e iOS. Na página inicial, o eleitor deve acessar mais opções e selecionar justificativa de ausência para fazer o pedido. No dia da eleição, não é necessário anexar documentos que comprovem o motivo da ausência. Não sendo possível, a pessoa poderá comparecer à sessão eleitoral mais próxima. Ela pode ir em qualquer local de votação, desde que não seja no domicílio dela, tá? Para poder fazer essa justificativa. Quem deixar de votar e não justificar em até 30 dias após as eleições, ficará em débito e sujeito a pagar multa para a Justiça Eleitoral. E se a pessoa deixar de votar em até 3 eleições consecutivas, terá o título cancelado. A pessoa que deixa de votar, ela não fica em dia com a Justiça Eleitoral. Se for um servidor público, ele pode ter prejuízo de salário. Então, é importante que a pessoa mantenha as obrigações eleitorais em dia. Ela vai ter problema com passaporte, com outras obrigações que são linkadas de alguma forma ao título eleitoral. Mais informações sobre as eleições de 2024 você encontra lá no site tre-sp.jus.br.